Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Deixa eu ir ligando aqui a minha luz. Chegando. Oi, Lê. Boa noite. Aguardando os amigos virem chegando. A Rita já tá por aqui. Boa noite, Rita. Clarice. A Neuza, Ana Carla. Hoje eu tava aqui com uma musiquinha de fundo, ó. Ver se vocês conseguem ouvir. De uma cantora que eu aprendi a gostar com essa nossa convidada de hoje. Então, estou aqui sintonizando com vocês para o nosso Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade, nesse domingo delicioso. Aguardando a nossa convidada chegar por aqui já com uma musiquinha muito gostosa. Oi, Biga, boa noite. Deixa eu ver aqui se eu já convido a nossa amiga. Eu já vi ela por aqui. Foi o... Chegou aqui também para mim. Prontinho. Oi, Ana Carla. Boa noite, querida. Olá, boa noite. Estão me ouvindo, Emília? Super bem. Você me ouve também? Sim, Emília, sim. Deixa eu ver aqui se com o fone fica melhor. Tá tranquilo? Sim, tranquilo. Melhorou um pouquinho sim com o fone. Então tá bom. Obrigada. Estava Que aqui ouvindo bom. Marielza Tiscati, lembrando de você e já Com sintonizando aqui com o certeza. nosso Evangelho. Muito bom. Ana Carla, obrigada, tá, por estar aqui com a gente essa noite. Pessoal, hoje a Imagina. gente está aqui para falar de um tema muito importante para os dias atuais, né? Como sempre, o Evangelho sempre é atual, né? Mas esse tema ele vem provocando muitas reflexões em todos nós, eu tenho certeza. E a gente vai essa noite aprofundar um pouquinho mais, né, os conhecimentos a respeito dos talentos que nós recebemos de Deus aí com a parábola que Jesus nos deixou. Só lembrando os amigos que estão chegando por agora, que aqui no Evangelho no Lar a gente faz como em qualquer Evangelho no Lar, nas nossas casas. A gente faz a prece inicial, a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Você aí pode fazer na sua casa com essa obra ou com qualquer outra obra, né, que traga aí a mensagem do Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, a Bíblia, né, fica à vontade. O importante é estar em sintonia, né, com a paz de Cristo no coração, fazendo essa leitura, comentando, de preferência em voz alta, mesmo que estejamos sozinhos, comentar em voz alta aquilo que nos tocou, aquilo que a gente vai levar de lição, faz uma prece final e é isso. O mais importante é ter um dia, um horário certos na semana para ter esse compromisso, né, de abrir as portas dos nossos lares para Jesus. Então, boa noite mais uma vez, o Murilo que está chegando aqui, a Suzana, a Sandra, todos muito bem-vindos. Então, Ana Carla, eu vou te pedir para fazer a prece inicial para a gente, pode ser? Pode sim. Então, nós vamos agora acalmar um pouquinho a nossa mente, né? Elevando o pensamento a essa espiritualidade amiga que todos os domingos participa conosco desse momento, que possam estar conosco, nos envolvendo em luz e amor, sob a permissão do nosso Pai. Por isso, Senhor, te rogamos o amparo, as bênçãos, para que os ensinamentos desta noite possam fazer jus aos nossos esforços e tocar os nossos corações. Assim, em nome do Pai, de Jesus, da equipe espiritual amiga da Associação Espírita Fé e Caridade, da qual esse Evangelho no Lar faz parte, vamos iniciar a noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, a gente está, pessoal, lá no capítulo 16 do Evangelho, segundo o Espiritismo, falamos da parábola do mal rico na semana passada e agora a gente chega no item 6, parábola dos talentos, que nos diz assim, lá no texto de Mateus, né, no capítulo 25 de Mateus, diz assim pra gente: o Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens.
E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão um, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, havias-me colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo apresentar-se a ele, dizendo-lhe: Senhor, havíeis-me colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifas onde não haveis semeado e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem e deem-no àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, ali haverá choros e ranger de dentes. Pois bem, tem muito significado aqui nesse trecho para a gente aprofundar, né? E expandir. Eu queria ouvir, Ana Carla, de ti, assim, a gente sabe que Kardec colocou essa parábola aqui no capítulo 16, né? Não, enfim, que a gente não pode, né, ter dois senhores, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Falando, né, em uma série de outras passagens, a gente já falou da salvação dos ricos, da avareza, né, de outros personagens como Zaqueu, né, outra parábola, vamos falar ainda de desigualdade das riquezas, né, provas da riqueza e da miséria. Então essa leitura, ela está aqui não é à toa, né? Ela fala das riquezas que a gente recebe de Deus. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que te chama mais atenção e como é que tu trazes essa leitura para o teu coração. Claro. Primeiro agradeço essa oportunidade de estar no lado de cá, né? A gente sempre está junto, na medida do possível, né? Participando do Evangelho no Lar. E agora esse convite. E para essa parábola, assim, sempre foi uma parábola que me chamou muito a atenção, né? E ela é muito, como ela é até muito rica em detalhes, então teria, assim, uma conversa para muito tempo. Então hoje, realmente, o que eu vou conversar aqui contigo e com todos que estão aqui presentes, né? Alguns pontos realmente que chamaram a atenção. E falando da parábola dos talentos, eu fui dar uma olhada, né, nos livros, ampliar a leitura, e eu gostei muito de uma leitura dentro da FEB, que existe as apostilas de estudo, né? E numa delas fazia uma referência a essa parábola, dizendo que há 3 pontos bem importantes, mas eu ainda vou colocar um quarto, né? 3 pontos bem importantes, que primeiro, que quando o Senhor que tem a distribuição dos talentos. Então esse é um ponto importante, a distribuição dos talentos. Segundo, a utilização desses talentos pelos servos. E no terceiro ponto vem o aferimento dos resultados, né? Como é que foi o resultado dessa distribuição, desse uso do talento. E o quarto ponto, que é o que eu começo a conversar, seria o que é esse talento, né?
Então, como falaste, não é à toa que está aqui, porque Jesus falava por parábola, então talento na época era a moeda, né, da época, mas para nós, quando sabiamente, né, Jesus se fez falar através do cotidiano da época, dos costumes, né, mas com uma sabedoria, né, que chega hoje, mais de 2000 anos depois, chega-nos hoje como se fosse escrita agora, da importância que os temas, né, toda a escrita, principalmente o Evangelho, todo o Evangelho de Jesus nos dá. Então, o talento, ele se amplia muito mais, né? Então, o que é esse talento? O talento, eles são os infinitos recursos divinos que nós temos. Então, e para que esses recursos divinos? Para o nosso progresso espiritual. O que seriam esses talentos? Então, seriam as nossas oportunidades, até mesmo o material, o espiritual, né? E aquilo que também intelectual. Então, tudo isso é um talento. Tu hoje, no início, me disseste que estavas nos recebendo com a música da Marielza Tiscates, e até espero que o meu carinho chegue a ela, né? Ela foi uma compositora, ela é uma compositora, e tocou-nos na juventude espírita de 40 anos atrás, tocou-nos muito as suas composições. Nós tínhamos um grupo de jovens no movimento espírita que era na SEC, e nós tínhamos um coral em que eram jovens de muitos centros espíritas, principalmente da primeira e da 14ª URI, e ela tocava nos corações. Ela é do Rio de Janeiro, hoje ela continua, né, compositora, ela é artista, vive da arte, e acabou de passar por uma cirurgia bem delicada, então todo o carinho que vai a Marielza ao seu talento, porque já começa assim um dos primeiros pontos que a gente fala, o fulano tem talento, né? Ela, por exemplo, é uma compositora muito talentosa. Então, quando a gente pensa assim, a gente pensa que, então, o talento é um privilégio de alguns. Alguns têm o talento desenvolvido, outros não têm. Aí eu busco Emmanuel, eu acho que esse evangelho pode até sempre... evangelho no lar com Emmanuel, que a Júlia e você sempre trazem, né? Então, com certeza trago Emmanuel, que no livro Palavras de Vida Eterna, ele tira essa ideia de que o talento é um privilégio para alguns, é somente de alguns, né? Então ele diz que os dons divinos são como um rio forte, né? É um rio. E a captação da água deste rio vai depender do recipiente que nós usamos para pegar. Então, nós somos... os dons divinos, ele está para todos os filhos do Pai. Mas depende muito de cada um de nós utilizar, receber esse talento e desenvolver ou não este talento, né? Então, já é o primeiro ponto assim, que eu achei bem importante. A distribuição dos talentos, né? Então, Deus, o Senhor, ele distribui conforme a capacidade de cada um. E assim somos nós também, né? Nas oportunidades da própria reencarnação. A reencarnação são várias oportunidades de desenvolvimento dos talentos materiais, espirituais, cognitivos, intelectuais, emocionais, né? Então, a encarnação, a oportunidade de estarmos passando por uma existência, é esse momento em que o Senhor está distribuindo aos seus servos os talentos. E aí eu vou pegar Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, que ele diz que podemos fazer uma analogia que aqui na Terra, né, no nosso planeta, aqueles servidores que receberam 5 talentos são aqueles missionários, aqueles que já vêm numa encarnação com o objetivo de uma ajuda muito mais ampla, ajuda à humanidade, a grande parte da sociedade com seu exemplo de amor, de bondade, seu trabalho no bem. Aqueles servidores que recebem 2 talentos,
a gente pode comparar aqueles que recebem um trabalho no âmbito familiar. Então, é aqueles que desempenham um papel muito importante na sua família, né? Que são muitas vezes são aqueles que são o dínamo que faz a família crescer. Muitas vezes é aquele que apazigua os conflitos, é aquele que media as relações. Então, esses são os que recebem 2 talentos. E os servidores que recebem um talento são aqueles que precisam, ainda estão numa fase evolutiva, que precisam, ainda não conseguem escalar a questão de, ou no âmbito familiar, ou no âmbito maior, né? Então, são aqueles que devem preocupar-se e desenvolver em si o progresso. Então, é o progresso espiritual de si mesmo, né? Então, eu achei muito interessante essa fala do Caligares, né? Que realmente, né, Emília, a gente percebe isso, né? Nas nossas relações, nas nossas vivências, né? Sim, e todos recebemos, né? Independente dessa, né, dessa posição em que a gente se encontre na nossa escala evolutiva, fato é, todos recebemos talentos, né? E a gente Sim. perguntou, Ana, para o pessoal aqui no Instagram, quais são, né? Que talentos recebemos de Deus? E aí deixa eu ler aqui o que o pessoal respondeu para a Uhum. gente, muito na linha do Ótimo. que você trouxe, né? Então, olha que interessante, uma pessoa respondeu assim, todos precisamos desenvolvê-los. E aí faz sentido se a gente pensar que também são talentos as centelhas das virtudes morais que nós trazemos dentro da gente, né, do nosso espírito, com a intenção de desenvolvimento delas a cada oportunidade, né? A Sim. outra pessoa disse assim, o corpo, né, nessa linha do que você falou da encarnação, a profissão, a família, a religião, a vida, o tempo, oportunidades de resgate e de trabalho. Outra pessoa disse amar e perdoar, mas nem sempre usamos para combater nossos defeitos. E teve também a vida e as oportunidades de crescimento. Então, a gente já compreende, né, o tanto que a gente recebe de Deus, que são muitos os talentos que nós recebemos. Sim, a É riqueza, verdade. quando a gente para pensar na riqueza que o planeta nos oferece, enquanto Sim. sociedade, temos tudo e mais do que o suficiente para todos. Infelizmente, nesse momento evolutivo, nós ainda enterramos os talentos. É. Usamos apenas para Isso. finalidade própria, né? E aí existem os outros problemas, que é a desigualdade, né, das riquezas em função disso. Não que não haja riqueza, ela existe e Deus dá, gente. É abundante a riqueza que a gente encontra no nosso planeta e que seria mais do que suficiente para todos. Chegaremos nesse momento, né? Chegaremos nesse ponto Isso. que todos terão a oportunidade de usufruir mediante o desenvolvimento da caridade, né? Isso. E Mas diga, Ana. Não, tu quer continuar lendo o que mais Eu colocaram? só Então, ia sim. pegar um gancho teu desse ponto que você trouxe dessas múltiplas facetas dos talentos, né? Que tem uma leitura do irmão X, Humberto de Campos, está no livro Luz Acima, lá no capítulo 33, em que ele vai fazer uma analogia, talvez uma atualização dessa parábola, e fala assim, lembrando a parábola. E é muito interessante, porque ele vai contar a mesma história, a mesma parábola, mas vai dando nomes para esses talentos, né? Então, esse primeiro servo que recebeu 5 talentos, ele diz que foram a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. E aí, esse servo, quando o Senhor volta, ele diz assim: respeitando a saúde, adquiriu tempo, espelhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio e distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. Aquele que havia recebido 2 talentos foram a inteligência e o poder. E aí ele diz para o Senhor depois, né, que ele multiplicou, ele diz, elevando a inteligência, obtive o trabalho. E submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso.
Então, olha que importante, né? Às vezes a gente não se dá conta, né, de toda a responsabilidade que os talentos, que receber esses talentos traz para a gente. E o que eu achei muito curioso é aquele servo que recebia um talento. Que talento foi esse, né? Segundo Lamberto de Campos, o talento que ele recebeu, e ele chega para o Senhor e diz, né, olha, recolhe de volta a indesejável herança que me deste, né? Sei que a exaustar é exigente, colhes o que não semeias, e que ordenas por toda parte, experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, temendo-te o juízo, escondia na terra e reponho agora em tuas mãos. Essa dádiva, difícil de carregar, era a dor. Então, era um talento que o Senhor havia dado para que fosse multiplicado. E aí o Senhor diz, a dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, a sombra e desesperação que abraçaste. E aí a gente fica E, pensando na função da dor, né? aham, Que e é a como expiação nesse caso, mas ela também isso. pode ser muito mais, né? Pode ser E como missão, pode vem, ser. e como vem ao encontro do que eu falei ainda há pouco do Caligares, porque quando fala que aquele que recebeu um talento é a preocupação do progresso espiritual de si mesmo, a dor quer dizer que nós, como seres ainda imperfeitos, com nossos débitos, a gente ainda não tem um mundo de felicidades, de alegrias, a gente ainda tem a dor. E muito dessa dor, muitas vezes, é a própria lei, muitas vezes não, é a lei divina, né? A lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, como vem de encontro? Então, a gente está falando da utilização desses talentos, né? E assim, né, Emília, cedo ou tarde, a gente vai prestar conta com os talentos que a gente recebeu. É inevitável, porque todos nós estamos em progresso. Todo filho do pai, ele está em progresso aqui, né? Ninguém está aqui à toa, né? Então, essa prestação de contas, ela vai vir. Então, quando a gente pensa nesse aferimento do resultado, né? Que o Senhor deu os talentos, aí os servos utilizaram, né? E a questão desse medo que o servo que recebeu um talento, os outros multiplicaram. Né? E o outro teve medo, enterrou por medo. Então, e quantas vezes a gente pergunta para nós mesmos, quantas vezes a gente paralisa pelo medo? A gente não regride, mas a gente para. Quantas vezes o medo das novas oportunidades, o medo do estranhamento, o medo da revelação que nós mesmos temos. Muitas vezes esse medo também é de descobrir em nós, né, ainda esse egoísmo, esse orgulho, de ver os nossos erros, né? Então acaba colocando esse talento para não, com medo desse novo, porque todo progresso ele requer esforço. Não há uma caminhada sem o esforço. E às vezes o medo também é uma acomodação. A gente não quer ter esse esforço. A gente quer continuar como a gente está. E quando tu recebe um talento, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, mais vale enterrar para não precisar fazer nada, né? Com Então é certeza, bem interessante. esse ponto do medo, Emmanuel chama atenção lá no Fonte Viva, no capítulo 132, ele tem uma mensagem para a gente que comenta esse ponto. E tendo medo, esconde na terra o teu talento. E o título é Tendo Medo, e ele vai de fato enumerar isso que a Ana Carla trouxe para a gente, né? Que a gente recolhe a ociosidade, alegando medo da ação, né? Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E aí, ele diz assim, na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Então ele nos chama atenção dizendo, né, que por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a. Enriquece-a multiplica o talento, né? Com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor.
Então tem uma frase que está muito em voga, né? Hoje em dia, não sei se vocês já viram por aí, diz assim, tá com medo? Vai com medo junto. Né? Vocês já ouviram essa frase? Tá, Não, não leva o tinha medo junto, ouvido. mas vai. Ah, vai, É, né? deu medo, nossa, deu Continua, não medo. para. Então continua, segue, vai com medo junto, né? Só não deixa o medo Aham, paralisar. é. A Sandra está E tá dizendo aqui que a gente tem medo de se comprometer também com o trabalho, é bem verdade. é verdade, Sandra. E uma coisa também que chama a atenção é que ele tira e dá para o que tem mais, né? Então essa é um outro ponto bem importante dessa parábola, né? Ou seja, é interessante assim também, agora pegando essa deixa que tu desse assim, de uma fala que a gente usa no dia a dia, a gente também brinca assim, enquanto trabalha com muitas pessoas, né? Quando se trabalha com muitas pessoas, quer que resolva de uma vez um problema, dá o problema para quem tem mais trabalho. Porque sempre é aquele que está girando a máquina, que é mais organizado, que vai, que tenta, né? Então, é muito interessante quando fala isso, porque aquelas pessoas que receberam mais talentos, os servos que receberam mais talentos e multiplicaram, são aqueles que já estão se encontrando nessa caminhada e já estão perdendo medo. É justamente por isso. Eles já vão, é como tu diz, né? Segue e vai. Então, eles já estão indo. E a obra do Pai, a evolução da humanidade, ela é um fato. Ela é para isso que estamos aqui, para caminhar, para evoluir. Então, vai acontecer. Então, para a obra divina acontecer, é necessário que esse movimento, né, dessa ascensão, dessa caminhada aconteça. Então, tirar os talentos daqueles que estão com medo e estão parando e dar aos outros quer dizer que no sentido de que a lei do progresso, ela existe. Né? Ô, Emília, Sim, eu a também. obra é do Cristo, né? E vai acontecer, independente de nós. A gente pode colaborar e fazer a nossa parte, mas se a gente não colaborar, ela vai acontecer. Isso, né? E aí vem aquela pergunta, né? Depois da gente conversar sobre isso, não tem como se perguntar. O tempo todo eu fiquei me perguntando o que estamos fazendo com os nossos talentos. Primeiro, quais os talentos que eu tenho? Todos nós temos, não há ninguém que não tenha um talento. Então, quais os talentos que eu tenho? O que eu estou fazendo com eles, assim, né? Eu estou multiplicando no sentido de que eu estou olhando o próximo, eu estou fazendo bem com ele, né? A Suzana botou aqui, né? Não viemos aqui a passeio, todos temos que praticar para melhorar, né? É bem isso, né, É, Suzana? Então a gente não veio a passeio. Então o que a gente está fazendo com esses talentos? Me lembrou muito a de não colocar a candeia candeia. debaixo do alqueire, né? Me lembrei muito disso, porque quando tu enterra um talento, olha só quantas pessoas perdem a oportunidade de conviver com esse teu talento. Então, quantas Sim. pessoas que têm essa capacidade intelectual, têm a capacidade emocional de apaziguamento, ou tem o talento material, né? Tem as condições materiais, o quanto que se a gente olha o outro, se a gente utiliza esse talento para os outros, né? Olha o quanto enriquecedor é isso, né? E tu falaste já ali em algum momento, e eu estava ouvindo uma palestra do Arthur Valadares, não era bem sobre os talentos, mas ele falou isso, que um dos talentos mais importantes que nós temos hoje é o tempo. Né? Foi o que tu Sim. falaste já em algum E momento, todos né? Ou alguém te temos, explicou. né? Emmanuel traz isso para a gente também, que todos nós temos as horas do dia, né? A cada novo dia ganhamos 24 talentos, que são as 24 horas do dia, né? O que fazemos com eles, né? É bem Isso. verdade. E uma coisa que também me despertou, né, é sobre as desculpas que a gente usa, né? Porque esse servo que recebeu só um talento, teve o talento tirado porque não utilizou. Os outros que receberam mais utilizaram e aí né, multiplicaram. E utilizar o talento e multiplicar o talento é sempre sobre o outro. Né? Claro que vai ter benefício para a gente, para a nossa evolução, mas é sempre sobre como é que a gente ajuda, como é que a gente trabalha, como é que a gente coloca em serviço, né? Até a questão do propósito de vida, né? Muita gente às vezes tá perdido, né?
angústias em função de encontrar um propósito na vida, o propósito está ligado a servir, né? Então é como é que a gente usa os talentos de fato que a gente recebe, né? E coloca eles em função né, dos nossos irmãos, né? E não da gente mesmo. Mas esse servo, então, que ele teve o talento tirado, me chama muita atenção que às vezes a gente acha que não tem, né? Que não consegue, ou que não é nem só o medo, às vezes são as desculpas mesmo, mas como é que eu vou ajudar? Eu não tenho condições de ajudar, né? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? O problema parece tão maior do que eu, né? Como é que eu vou fazer? Mas todos nós temos, né? Ninguém é desprovido de poder dar uma palavra, amiga. Uma Fazer uma oração. oração, exato. Fazer uma oração, né? Se eu não me engano, é na Boa Nova que Jesus está conversando com André e André fala para ele que está muito doente para trabalhar e Jesus fala para André nesse sentido. Olha, o dia que te faltar a visão, você tem a audição. O dia que te faltar as pernas, você tem os braços. Então, assim, a gente pode até estar doente, pode estar privado da liberdade, estar privado, né, da saúde, mas a gente não está privado de fazer pelo próximo, né, o que a gente puder, né, o que a gente tiver para dar, que seja um pensamento bom. Né? Então, acho que isso né, o seu França falou um pouquinho mais cedo que como servos de Deus, acredito que o nosso dever para com o Pai é multiplicar todos os bens divinos que recebemos, necessários para a nossa caminhada evolutiva, qualquer que seja a quantidade. Então, era esse sentido que eu estava querendo, né, comentar. E sabe que uma outra coisa que eu fico pensando, toda vez que eu ouço, leio essa parábola, tá, e depois, esse que foi tirado o talento, né? Que não, ele já não tinha nenhum, né? Quer dizer, ele tinha um, enterrou, tiraram. Aí logo vem, né? Ele com certeza teve um aprendizado pela dor, né? E logo em seguida teve novas oportunidades, porque Deus sendo justo e amoroso, ele sempre vai. Então, quantas vezes a gente já jogou fora essas oportunidades do talento que a gente tem, né? Mas a gente continuando nessa caminhada, a gente tem, pela justiça e pelo amor do Pai, né? Que é o nosso bem, realmente quando a gente quer, quando a gente se arrepende até de não ter usado um talento, daqui a pouco a gente recebe-o novamente, ou outros talentos, outras oportunidades surgem para que a gente novamente tenha essa condição de também, né, ser esse servidor que multiplica os talentos, né? Então, gente, acho que fica essa pergunta que a Ana Carla fez para a gente refletir ao longo da semana, né? O que temos feito com os talentos que temos, que recebemos de Deus? Porque fato é, todos os talentos provêm de Deus. Essa também é uma verdade, né, que a gente precisa se dar conta, que a gente pode querer se colocar no centro, né, mas esse é sempre um engano. Então, a inteligência é minha. Não, você está sendo capaz de acessar essa inteligência, né, essa capacidade, por misericórdia divina. Pode ser que em algum momento não acesse, né? Também por misericórdia divina, certamente. Mas então todos os talentos a gente tem acesso e provém de Deus, esse rio que a Ana nos trouxe, né? Então, nós já coletamos nesse rio e o que estamos fazendo? Água parada apodrece, né? Nada parado é bom. Água, inclusive parada, apodrece. Então, se a gente está com esses talentos ao nosso dispor, precisamos colocá-los a serviço. Com certeza. Sempre um aprendizado, né? E assim, o quanto que parar e fazer o evangelho e fazer essas leituras, né? Novamente aquela fala que eu disse há 2000 anos, Jesus sabendo de nós hoje, como estaríamos hoje, o quanto isso tudo nos enriquece, quanto é importante também, né? Sim. Essa oportunidade que também temos. A verdade espiritual, ela pode ser dita a qualquer momento e vai ser válida para qualquer momento, né? Porque ela é eterna, né? Então, gente, muito obrigada, viu, pela participação de todos aqui, pelos comentários, por responderem, né, as nossas enquetes. O seu França está agradecendo aqui. Foi uma noite cheia de talentos, ele diz, graças a Deus. Que a gente possa também multiplicar esses, né? Se a gente sai daqui sentindo essa paz, essa alegria de ter recebido
né, essas reflexões e ter podido refletir também, que a gente possa Uhum. multiplicar, né, dentro de casa, como disse a Ana, que é uma grande responsabilidade de todos nós, né, com os nossos, no nosso trabalho, né? Eu acho que o nosso trabalho Uhum. está em um grande talento mesmo, que apareceu lá na enquete, né? Que a gente tem duas formas de trabalhar, né? A gente pode trabalhar Uhum. servindo, a gente pode trabalhar só para a gente, né? A forma que a Verdade. gente usa o talento é isso. Então, mais uma vez, Uhum. obrigada. Eu vou fazer a prece final, então, para a gente. Que a Claro, gente com fique, então, certeza. numa posição confortável, de corações entrelaçados aqui, mentes apontando para a luz e para a paz de Jesus, que possamos senti-la em todo o nosso corpo espiritual, perispiritual, que possamos nesse momento, então, agradecer os talentos recebidos e enfrentar com coragem, com fé, pedir a Deus que não nos impeça o medo de agir e de multiplicar os talentos recebidos. Só depende de nós, que coloquemos em ação as reflexões dessa noite, amanhã, nessa semana, para toda a nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Muito Obrigada. bom. Boa noite, Ana. Muito obrigada mais uma vez, viu? Sempre bom estar Boa contigo. noite. Também. Até a próxima. Tchau, tchau, É. gente.